Pode se sentar e abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4. Quero ler com você esse texto bíblico, carta de Tiago, capítulo 4. Nós vamos fazer essa leitura, se você quiser acompanhar na tela, na projeção, ok? Mas é bom que você permaneça com a sua Bíblia, teu tablet ou smartphone abertos aí, para lermos juntos. Onde está o texto diz o seguinte: de onde procedem as guerras ou contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter? Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis? Pedis e não recebeis porque pedis maus, para esbanjardes os vossos prazeres? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que, pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer tu. Porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Pai, humildemente nos colocamos na Tua presença, rogando que o Senhor, com graça e misericórdia, acrescente, fale e cumpra a Tua palavra no nosso coração. Espírito Santo, tenha liberdade e que nada venha criar obstáculos para a compreensão do Teu recado. Espírito que, como diz esse texto, com ciúmes Ele anseia por nós. O Senhor tenha liberdade de falar no nosso coração, o credenciamento para proclamar a Tua palavra com autoridade. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fé em ação. Falta apenas um capítulo para nós fecharmos as pregações expositivas da carta de Tiago. Hoje nós vamos fazer capítulo 4, semana que vem vamos fechar com o capítulo 5. E hoje é uma palavra um pouquinho densa. Não é uma palavra muito confortável, eu diria a vocês. É uma palavra pesada sobre alguns alertas que Tiago dá para cada um de nós. Ele escreveu para a igreja. Na verdade, ele quer dizer sim para a igreja deixar de viver essa fé das nuvens, essa fé teórica, essa fé apenas de conhecimento intelectual e internalizar no dia a dia, de colocar na vida prática. Semana passada foi falado sobre a língua e que ponto vulnerável que todos nós temos. Se nós pudéssemos governar melhor a nossa língua, a nossa boca, e trabalhar, porque ela é muito perigosa, como o leme de um navio, como uma fagulha numa grande floresta, que pode trazer grande destruição. Então ele diz: cuidado com a língua, e não pode sair coisas boas da mesma fonte. Então, se você está saindo coisas ruins da sua boca, é porque a fonte está com coisas ruins.
Então foi essa abordagem, e o salmista, ele encerra: que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. Como você lidou com essa palavra que você ouviu no domingo passado? Você conseguiu trabalhar melhor a sua língua, a forma de você comunicar e de lidar com as pessoas? Senão, não adianta vir de culto em culto sem que isto seja introjetado dentro de mim, dentro de você. E hoje vamos aprofundar um pouquinho mais isso, porque nós vamos trabalhar sobre alertas oportunos. São cuidados que Tiago transmite nesses 17 versículos que acabamos de ler, sobre áreas muito práticas da nossa vida, e eu espero que você coloque isso no seu cotidiano. A fé não é só intelectual, não é só um compilado, a fé não é só postulado, convicções, mas é uma fé operante, em ação. A palavra alertas, nesse capítulo Tiago traz alguns alertas, porque ele é muito imperativo, e o verbo no modo imperativo é uma ordem. É interessante você observar isso. Chegai-vos, é uma dica bem determinada, na verdade é uma palavra. Humilhai-vos, afligi-vos, tudo é imperativo. Sujeitai-vos, então é ordem, então são direções de alerta para você e para mim. É como que se ele estivesse dizendo assim: ó, pessoal, cuidado com essa área. E nós vamos ver aqui algumas áreas que ele trata. Primeiro, sobre os inimigos que nós temos. São 3 inimigos declarados nas Escrituras. Então ele diz: cuidado com esses inimigos. Segundo, ele diz: cuidado com o que fala, cuidado com os seus julgamentos. E terceiro, cuidado com as elucubrações, aquelas fantasias de mente: amanhã vamos fazer isso, vou ganhar dinheiro, vou explodir. Ele diz: cuidado. Então são essas advertências, e eu creio que é oportuno, porque está no tempo próprio, adequado, e nós vamos ver isso. Primeira coisa, primeiro alerta que ele traz é relacionado aos inimigos. Nós não estamos dizendo aqui o Hamas, o Hezbollah, nós não estamos dizendo aqui os traficantes, aquelas pessoas que vêm. Nós estamos dizendo aqui de 3 inimigos que afligem todos os homens, todos os seres mortais. E é interessante que esses 3 inimigos são mencionados não só por Tiago. Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, ele diz assim, que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Primeiro inimigo é mundo. Depois ele diz: segundo o príncipe da potestade do ar, é o diabo, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Então o mundo, o diabo e a carne. Paulo declara isso, e nesse texto, se você prestar atenção, se você tiver com a Bíblia aberta, pode ver aí no versículo 1, ele diz aí: militam na vossa carne, ele usa essa expressão. Depois no versículo 4, a amizade do mundo, segundo inimigo, o mundo. Depois, se você ir para o versículo 7, diz: sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo. Então esses 3 inimigos estão estampados aqui nesta carta, como Paulo fez, como João, o apóstolo do amor, também menciona. Porque João, quando você começa a ler a sua carta de João, ele vai dizer: o mundo passa, tudo que há no mundo não procede do Pai. Depois ele, versículo 10 do capítulo 3 de 1 João, diz: são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, o segundo inimigo. E no 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então ele faz menção aos inimigos que nós enfrentamos. E aqui, declaradamente, esses 3 inimigos, eu queria alertar vocês com relação a eles. Primeiro, cuidado com a carne. Não estou dizendo aqui com a carne que você preparou para fazer o seu almoço, nem talvez a carne que você vai comprar para fazer o seu churrasco. Quando falamos de carne aqui, é importante a gente entender o contexto geral, como a carne é definida. A carne, no sentido bíblico, representa a minha e a sua natureza tendenciosa, pecaminosa, que foi contaminada pelo vírus do pecado, e esta carne foi infectada, e ela te leva sempre para o mau caminho. E foi instalado na humanidade, lá no coração do Adão e Eva, e foi disseminado por toda a sua descendência. Então você já nasce carnal, você já nasce com essa tendência ruim. Então Tiago está alertando: cuidado com a carne, porque a carne tem ação destrutiva. A Bíblia aí, o texto próprio diz: de onde procedem as guerras e as contendas, senão da natureza carnal que está em você.
Quando você pensa em todos os conflitos, todo tipo de diligência, de militação, de guerra, de contendas, você vai ver que está alojado na carne. A palavra contenda significa discussão, batalha, e forte arsenal é muito grande. Segundo, a carne é fomentada por um exército militante a favor do prazer. E é importante que você entenda isso, porque se você já tem essa natureza pecaminosa, ela vai incitar, ela vai estimular você sempre a caminhar pela sua diretriz. Inclusive, a palavra prazer aqui, na língua grega, é hedonê. E hedonê tem a ver com uma corrente filosófica chamada hedonismo. E o hedonismo significa o culto ao prazer. E o mundo moderno, ele é altamente tendencioso para estimular o hedonismo, o culto ao prazer. Onde o importante é você sentir prazer, o importante é você ser feliz. E o prazer é o bem supremo do homem. Essa é a ideia filosófica do hedonismo. E geralmente está associado ao consumismo. E hoje a gente vive assim. Você vai num mercado, por exemplo, você tem N opções, até difícil, de múltiplas opções. De sabão em pó, por exemplo, você tem N opções, amaciante, tipo de fruta, você fica perdido. Então nós temos essa ideia consumista, me traz prazer, e quando eu compro me sinto prazer. E geralmente então está relacionado também com a diversão, está relacionado com o conforto, com o luxo e com a gratificação pessoal. O hedonismo é uma das marcas da geração moderna. A busca ao prazer é assim. Tem gente que deleita-se praticando esportes, academia, bike. Tem gente que faz isso comendo muito. Tem gente que faz isso assistindo séries da Netflix ou qualquer coisa. E eu quero me deleitar. E todas essas coisas o texto está dizendo que militam, que guerreiam. E tem a ver com uma batalha dentro de você. E esta carne é estimulada pela ação do mal, do diabo, que também é um outro inimigo que fomenta a carne. E ela fomenta as más obras em você, porque é isso que Paulo diz sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. O fruto é algo que nasce, que brota naturalmente na vida de uma pessoa saudável, espiritualmente saudável. Mas as obras da carne, o texto bíblico diz, são conhecidas, que são elas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Tudo são fomentadas na carne. Mas pastor, eu não tenho tudo isso. Será? A carne está bem viva dentro de você, e se você não fazer morrer essa sua natureza carnal, ela sempre vai invadir a sua existência. A carne é terrível. Essa natureza eu tenho que lutar com ela diariamente, constantemente. E o texto diz esbanjar. As pessoas se acabam, se consomem, se gastam e se desperdiçam nos prazeres. Interessante essa tendência. Eu estava pensando assim, como a gente gosta muito do prazer, não é? É muito fácil para as pessoas passar uma noite inteira festando. Esses dias atrás eu vi um pessoal que falou, vou ficar até 5 da manhã na festa. Agora, quando você fala, vou gastar um tempo para buscar a Deus em oração, numa vigília de oração, parece uns gatos pingados com esse propósito. Por quê? É importante que você entenda que a nossa carne, ela é nutrida com essas coisas que me dão prazer, mas a vida espiritual é de outra forma que você nutre. Não brinque com a carne, ela é astuta, perigosa, sedutora e destrutiva, e ela tem que fazer morrer. Você tem que fazer morrê-la dentro de você. Mas segundo o inimigo, que alia com a carne, é o mundo. Aqui no texto diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E aqui entra a ação do Espírito Santo, que vê aqueles que são filhos de Deus flertando com o mundo, e ele fala, puxa vida, eles estão me traindo, eles estão deixando o meu caminho para flertar com o mundo. E isso é muito sutil. A palavra mundo aqui é a palavra cosmos, e a palavra cosmos, ela pode significar várias coisas. Primeira delas, o mundo criado, e esse mundo criado é maravilhoso. Deus fez com muita detalhista, com muitos detalhes, ele foi meticuloso em tudo que ele fez. Mas esse próprio mundo, conforme Paulo escreve a igreja de Roma, a natureza geme. Também foi atingido pela desobediência do homem, pelo pecado que invadiu a história humana.
Mas o mundo também tem outro significado. Nós podemos pensar como o mundo significando os habitantes da terra e o governo humano, mas tem um outro significado também. O mundo pode significar o sistema organizado e o sistema corrompido em todas as esferas da natureza ou do governo humano. E é nessa linha que eu gostaria que vocês pensassem que o mundo, quando diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, nós estamos falando desse mundo podre, desse mundo corrompido, desse mundo deteriorado, por causa também do vírus do pecado que afetou todos os sistemas. A Bíblia descreve que este mundo, cuja amizade é inimiga de Deus. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é antagônica a Deus. Se você ama esse mundo, é um péssimo indicativo. Esse sistema e esse mundo voltado para as coisas do ser humano. A Bíblia descreve que esse mundo é perverso, é mau. Por isso que Gálatas diz assim, que o Senhor se entregou por nós para nos desarraigar, arrancar pela raiz desse mundo perverso, desse mundo ruim, corrompido, doente, cego espiritualmente. A Bíblia descreve que o mundo jaz. A palavra jaz significa está entregue, é governado, é dirigido e orientado pelo mal. Então, por isso que você vai compreender a política, você vai compreender as relações internacionais com esta informação de que o mundo jaz no maligno, os governadores e todas essas pessoas que agem, e todo mundo político, todo mundo do poder e todo mundo de guerra está sob essa tutela de que o mundo jaz no maligno. E Satanás tem esse trâmite ou trânsito em todos os lugares. Inclusive ele é chamado do príncipe deste mundo. É isso que as escrituras nos ensinam. Então você tem que cuidar. E como eu, cristão, devo lidar com o mundo? E aqui tem algumas dicas. Jesus, na oração sacerdotal de João 17, ele diz: Pai, eu não peço que os tires do mundo, nós vamos continuar no mundo, mas que eles sejam livres do mal. É assim que oramos na oração que Jesus nos ensinou: não nos deixe cair em tentação. Onde? No mundo. Livra-nos do mal, no mundo. A Bíblia também me ensina a lidar com o mundo quando Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século, com esta situação, com esse panorama, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a forma de eu lidar com o mundo é não me amoldar a ele. E aqui, meu irmão, é muito sério, porque o caminhar das pessoas que vivem na fé cristã com o mundo pode ser muito sutil, e às vezes você está sendo enredado, e você está sendo convencido e seduzido pelo mundo, e sem perceber, de repente você está não mais no altar, você está na lama. Eu estava ouvindo aqui a ministração e pensando: no domingo a gente cante mais alto, mas o que eu estou cantando na segunda, na terça, na quarta, na sexta e no sábado, se é compatível com aquilo que eu canto aqui, com aquilo que eu ministro aqui, se isso é compatível com o meu louvor, com a minha adoração a Deus no dia a dia. Então é muito sutil. Outra forma de lidar com o mundo é como Paulo também escreve a Tito, que a graça se tornou salvadora para que nós renegássemos toda a impiedade, vivêssemos neste mundo de forma viva, de forma santa, justa e piedosa. Então eu tenho que colocar o mundo de banda, de lado, e falar: Senhor, eu quero viver a Tua vontade, e ter a consciência plena de que a amizade, a parceria, o flerte com o mundo é inimizade contra Deus. Terceiro inimigo, cuidado com o diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Interessante aqui que certa vez eu ouvi alguém dizendo que a gente age de forma errada. Porque com relação à carne, que é a minha natureza pecaminosa, eu tenho que fugir de toda aparência do mal. Mas o diabo eu tenho que resistir, fazer confronto com ele. E tem gente que vive na vida prática tentando resistir à carne, que você tem que resistir ao diabo. Na carne você tem que fugir de toda aparência do mal. Não brinque com a carne. Então você não tem que dar corda. Você simplesmente tem que fugir de toda a aparência do mal. Mas com relação ao diabo, você tem que fazer frente, resistir. Então tem gente querendo resistir à carne e se lasca, e entra no pecado porque foi até onde não podia ir, e de repente as coisas degringolam na sua vida. Mas
o diabo é a personificação do mal, e ele inimigo é conhecido, a Bíblia diz, chamam de Satanás, de Lúcifer, de príncipe das trevas, como adversário, o sedutor. E é uma pessoa e tem sob o seu comando e domínio o mundo espiritual. E aí você olha para Paulo escrevendo a igreja de Éfeso e diz: principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. E toda casta de demônios está sujeita a Satanás. Ele está vivo e ativo no planeta Terra. Não minimize, não desconsidere, não brinque com as coisas do diabo. E como que o diabo pode entrar na vida de uma pessoa quando você abre porta? Primeiro porque Paulo diz assim, que o diabo agora atua nos filhos da desobediência. Então ele tem direito legal, ele tem acesso irrestrito a todos aqueles que não foram selados por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Mas todo crente que brinca com o diabo, que abre portas para a vida, pode sofrer todas as consequências da ação dele na sua história. Como que eu abro portas para o diabo entrar na minha vida? Por pecado. Quando você desobedece deliberadamente a Deus, você abriu porta para o diabo assolar a sua vida. E ele destrói. Foi isso que aconteceu com Davi. Quando ele pecou, abriu uma avalanche de tragédia na sua casa. Por qualquer situações silenciosas que você faz, ocultistas. Então não brinque, o que você vê, o que você assiste, como você trata, como você fala, palavras. Tudo isso são portas que você pode abrir para a ação do diabo na sua vida. Então não subestime, não desconsidere, não menospreze e jamais brinque com as forças do mal. Saiba que ele tem poder, que ele tem comandados, mas ele não tem autonomia sobre a vida do Filho de Deus. Por isso que Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para tragar. Agora veja bem, que o texto bíblico diz que o anjo do Senhor anda ao redor, mas o Satanás anda ao derredor. Ele está mais distante, mas está. E a ação dele, ele cega o espírito de entendimento das pessoas. Eu já vi isso na lida pastoral. Pessoas que tinham vocação missionária, chamado de Deus, útil na igreja, foi cegada e enveredou para um caminho absurdo de torto. Ele seduz as pessoas, ele escraviza aqueles que lhe estão sujeitos, e ele age com muita sutileza e vai levando você de mansinho. Você sabe que, estrategicamente, eu fico pensando, hoje mesmo eu estava lendo notícias de Israel, como é que eles conseguem entrar no Líbano, como é que eles conseguem entrar no Hezbollah e no Irã, e detonar alvos certeiros. Por quê? Qual o segredo? Espionagem. Eles têm gente infiltrada nesses lugares, eles sabem onde o cara está, a hora que está, e faz. E são certeiros, espiões. Isso no mundo humano. Como que Satanás age? Num sistema elevadíssimo de conhecimento, de espionagem, ele sabe tudo o que acontece. Então ele é sutil. Então não minimize, não brinque. E resista-lhe, a palavra se oponha, se coloca em pé, e pela palavra e pela vida, meu irmão. Lembra daquela situação em que nós expulsamos você, em nome de Jesus, a quem Paulo prega? Os filhos de Seva disseram isso para aquela pessoa possessa, e o demônio diz: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vós quem sois? E atropelou aqueles homens e detonou a vida deles. Por quê? Porque não estavam preparados espiritualmente. Então você tem que resistir ao diabo, mas a sua vida tem que estar compatível com a palavra, na obediência. Porque Satanás é capaz de jogar na sua cara: você, quem é você que estava fazendo isso? Eu te vi agora há pouco fazendo isso, e põe o dedo na sua cara e debocha de você. Mas eu posso me revestir de toda a armadura de Deus, como Paulo diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, bota do evangelho, capacete da salvação e espada do Espírito. Essa é a proposta de Deus para que você vença o mundo, o diabo e a carne. Não minimize esses inimigos. E aqui tem umas orientações de Tiago. Se você quiser vencer os seus inimigos, primeiro, sujeite-se a Deus. Esteja sob o cuidado de Deus sempre. Renda-se
Segundo, chegue-se a Deus, chegai-vos a Deus, se aproxime de Deus. Tem alguns lugares que vocês estão indo que não é se achegar a Deus, é se achegar ao cão. Receba esse alerta da palavra de Deus: chegai-vos a Deus. Busque os lugares onde as coisas de Deus são declaradas. Busque mais a presença de Deus, e Ele vai se chegar a você. Você quer que Deus que haja na sua vida, e cantamos aqui, faça milagre, mas Deus, é isso que você quer, mas você não me busca, você dá prioridade a um monte de outras coisas, você cultiva o seu corpo, você cuida da sua estética, você quer o seu lazer, você quer, tudo bem, essas coisas são boas se feitas moderadamente, ok, mas você não dá chance para mim, você não busca a minha presença, você não lê a palavra, você não ora, você não participa de forma ativa das coisas que estão relacionadas a Deus. Então como é que você quer que eu chegue a você? Cheguem-se a mim e eu chegarei a vós. É isso que Deus diz. Purifique as mãos. Se você quer lutar contra o mundo, contra o diabo e a carne, limpa as mãos, lave as mãos, e Ele se chegará a vocês. Ele diz: purificai as mãos, pecadores. Ele me chama, Ele chama você de pecador inveterado. Limpe as mãos. Ele diz: purifiquem também, limpem o coração. Eu penso que Deus está dizendo assim: cuide do seu exterior, são as mãos e o seu corpo, mas purifique o seu íntimo, suas intenções, as suas motivações. Purifique isso. O que Tiago está alertando: seja um crente consagrado, seja uma pessoa pura, separada e não mundana, seja uma pessoa entregue a Deus e não entregue aos prazeres da carne. E aí ele entra para uma esfera que leva a gente mais para baixo do que para cima. Afligi-vos, chore, rasgue os seus corações, converta o seu riso em pranto. Hoje eu entrei nesse culto com vontade de chorar. Falei: Deus, talvez essa é a nossa sensação. Quer dizer, Ele diz: trate a sua alma, trabalhe com ela, subjugue a sua alma ao senhorio de Jesus. Sofra angústias ao contemplar o mundo e ver a distância que esse mundo está de Deus. Sinta-se aflito, é isso que Ele está dizendo, e sinta-se miserável diante da sua e da minha vulnerabilidade, da minha fraqueza e tendências. Ele tem pedido: chore, lamente por isso, porque você queria fazer o bem, mas não consegue, e você começa a perceber que você está inclinado mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Então Ele diz: chore, sinta luto, profunda tristeza como sinal de dor e de aflição. É uma postura assim de quebrantamento. E aí o meu louvor efusivo de alegria cai por terra, porque eu precisava chorar de vergonha. E o versículo 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor. Coloque-se no nível da terra. A ideia é: torne-se baixo, rebaixe-se, coloque-se numa posição humilde e destitua-se de toda arrogância. Há muitos anos atrás eu li um artigo da revista Ultimato que falava assim: tocado, sacudido e rebaixado. Está em Daniel, eu creio que no capítulo 10. Uma mão me tocou, uma mão me sacudiu e uma mão me rebaixou. Deus faz isso com a sua igreja. Toca, sacode e rebaixa, para que ela, aflita, chorando, lamentando e humilhada, se coloque na tua presença. Segundo lugar, um alerta oportuno é sobre falas e julgamentos. Na semana passada, fomos advertidos com relação à língua. Agora Tiago vai ser específico aqui, no versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros, porque aquele que fala mal do irmão julga seu irmão, fala mal e julga a lei. O que ele está dizendo assim: cuidado com falas sobre pessoas.
A palavra falar mal é falar contra alguém, é incriminar, é difamar, é caluniar. É fácil eu ter interpretações sobre as pessoas, eu ter as minhas impressões. É tipo daquele lá, quando alguém compartilha, você sabe aquela fulana, ou aquele fulano, sim, ele é assim, assim. Falou, nem conheço ele, mas não gosto mais dele. Quando a gente tira conclusões e a gente começa a disseminar essas informações sobre as minhas conclusões, sem de fato atestar, é disto que Tiago está falando. Cuidado como você fala das pessoas. Não faleis mal uns dos outros. Ao invés de falar mal das pessoas, você tem outras coisas boas para ocupar a sua mente, a sua boca. Por exemplo, Paulo escreve, não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, torpe, e sim, ele diz, unicamente a que for boa para edificação e que transmita a graça aos que ouvem. Então muito cuidado, quando for falar, especialmente relacionado às pessoas, cuidado, fale nada podre, fale coisas que transmitam graça, fale coisas que edifiquem. Por isso que também o próprio Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se eu estou com minha alma, com meu interior, cheio da palavra de Deus, quando eu for falar com as pessoas, eu vou instruir, eu vou aconselhar, eu vou louvar, eu vou salmodiar, eu vou fazer com gratidão em meu coração. Então eu tenho que estar absorto de toda a palavra de Deus para transmitir às pessoas e a palavra de Deus fazer diferença na vida dos outros. Meu irmão, mas a palavra para ser comunicada, estar dentro do meu coração, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser assimilada, ela precisa ser meditada, ela precisa ser decorada. E olha, faça uma prova para você mesmo, quantos versículos da Bíblia você conhece de cor. Quando Jesus foi trabalhar, depois dos seus 40 dias de deserto, de jejum e oração, ele foi tentado pelo diabo, e o que ele usou para combater Satanás, repita comigo, está escrito. Foi assim. Está escrito, está escrito, está escrito, porque ele tinha o domínio da palavra, e é uma das formas que você pode usar para tratar das suas falas sobre as pessoas. Mas ele também adverte, cuidado com julgamentos. A palavra julgar aqui significa emitir uma opinião, um parecer sobre pessoas, tecer comentários avaliativos. E ele diz, você não foi chamado para ser juiz. Juiz é Deus. E tem um Salmo 7:11 que diz assim, Deus é justo juiz e sofre indignação todos os dias. Quando o Senhor olha para a terra como juiz supremo, aquele coração dele, e vê o que acontece, especialmente olhando assim, quando Deus olha para o que acontece no mundo, em nossos tribunais. E tem gente aqui que está relacionada com esse ministério público. Você que trabalha nos tribunais, cuidado, porque Deus sofre indignação todos os dias quando Ele olha todas essas coisas que estão acontecendo. Então o Senhor conhece nitidamente o que passa no Supremo Tribunal Federal. Nós ficamos envergonhados porque o nosso Estado foi aí achincalhado em todo o mundo, em todo o país, por conta de pessoas que ocupam lugares e estavam corruptos, e estavam envolvidos, os desembargadores, vocês ouviram isso nas notícias. Deus sofre indignação todos os dias. Então cuidado, o salmista diz que Ele é o juiz, e Jesus diz, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Essa semana acho que rodou aí nas redes sociais aquela mensagem de um pastor que foi visitar uma família, um casal muito chique, muito rico, e foi um jantar gostoso, e o pastor agradeceu e foi para casa. Depois a dona daquela casa reparou que uma colher de prata tinha sumido, e ela conversou com o marido e ficou aquilo intrigando no coração, será que o pastor levou esta colher? E ficou matutando, intrigando aquilo, até que um dia, passaram-se alguns dias, ela chegou para o pastor, pastor, tira uma dúvida nossa, desde aquele dia que o senhor foi na nossa casa, a colher sumiu, o senhor levou essa colher? Ah, sobre a colher de prata, sim. Não, eu deixei no meio da Bíblia. Está lá no meio da Bíblia da sua casa. Se vocês tivessem lido, eu acho que vocês tinham achado essa colher. Que vergonha.
Então, cuidado com as aparências, você faz os seus julgamentos. É sempre importante ouvir as partes, os pontos de vista, com critério, analisar e tirar as conclusões. Isso eu já aprendi na lida pastoral e falo para os pastores. Cara, não dá para trabalhar um casamento ouvindo o homem primeiro, ou a esposa, e depois a esposa. Porque quando eu ouço o esposo, fala, aquela mulher é uma cascavel. E quando eu escuto a mulher, fala, aquele homem é um bruto, um truculento. Então senta os dois juntos. E eles têm que falar na frente. Claro que aí a gente, como moderador, enquanto um falar, o outro abaixa a orelha. Quietinho. Escreve lá se quiser. Depois o outro falou, o outro fica quietinho. E aí o pastor pode fazer essa moderação. Agora, quando eu escuto uma parte só, eu tiro conclusões equivocadas. Mas isso não acontece só numa lida conjugal. Em toda demanda judicial é assim. Você tem que ouvir as partes envolvidas. Nas demandas, de forma geral, ouvir sempre os dois lados. E nas relações trabalhistas também, deixa eu fazer um alerta para você, porque aqui é interessante, é muito comum o empregado sair de uma empresa e falar mal da empresa. Vocês já viram isso? São raros os funcionários que vão sair da empresa. Nossa, ainda mais quando foi demitido de uma empresa, ele jamais vai contar. Agora, ouça a versão do patrão. Por quê? Então você, nossa, mas aquela empresa, como ela pode fazer assim com seus funcionários? Você ouviu a versão do empregado? Mas o que é que o empregador diz? Quais são os motivos? Eu lidei muitos anos numa vida corporativa e achava interessante porque o sistema de avaliação que a minha empresa utilizava, eu poderia avaliar os meus funcionários direto, mas eu sempre pedia, faça uma autoavaliação para você ver como é que você está se enxergando. E é interessante que aqueles que eram sinceros, eles conseguiam ver o que eu estava vendo, mas aqueles que não eram sinceros e não queriam enxergar o que eles de fato eram, eles super avaliavam, se autoavaliavam, sempre foi assim. Então, ouçam as versões, é isso que ele está dizendo, não julga ouvindo um lado só. Jesus mesmo conta uma parábola que sempre me chamou a atenção, a parábola dos talentos, né? Aquele trabalhador que pegou o seu talento, escondeu, e depois o Senhor veio fazer a prestação de contas. Sabe que aquele indivíduo que escondeu o talento teve a pachorra de dizer: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Olha o conceito que esse homem tinha do chefe dele. O Senhor é cruel. O Senhor quer colher onde o Senhor não semeou. E o Senhor quer ajuntar onde o Senhor não plantou. Será que esse servo, esse senhor dessa parábola era assim? Não era. Mas era esta a visão que esse funcionário dizia. E o Senhor Jesus diz que naquela palavra ele pegou esse talento e deu àquele que tinha multiplicado. Então cuidado com as versões. Importante sempre ouvir as duas partes. Então o Tiago, ele faz alerta sobre os inimigos. Eu me detive mais tempo sobre os inimigos, mas ele fala também do alerta com relação às falas que você tem com relação às pessoas e os julgamentos. Mas terceiro e último lugar, sobre as projeções de futuro. E aqui nós vamos entrar na época moderna. Nós vamos entrar nos empreendimentos, nas realizações profissionais, nos sonhos, nos projetos, nas conjecturas com relação ao futuro, o que eu vou fazer, o que eu vou acontecer, como vai ser. Ele diz, primeiro, cuidado com as elucubrações. Essa palavra é esquisita, mas ela é importante para identificar o que a gente quer. São aquelas pessoas que ficam viajando na maionese nos seus pensamentos. São aquelas pessoas que são fantasiosas, contam vantagem, cheia de papo, e viajam por aí nos seus pensamentos e divagações da mente. Elucubração é isso, divagação da mente. Cuidado disso, Tiago. Você que diz, amanhã nós vamos para a cidade tal, vou para lá e vou construir, e vou ficar rico e vou explodir. Cuidado. Cuidado com essas elucubrações. Quem é você para garantir e afirmar? É isso que ele está dizendo, sabe de nada, meu filho. Versículo 14, vocês não sabem o que vai suceder amanhã. O que é a sua vida? Você é apenas uma fumaça, uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. E toda semana que os pastores estão fazendo funerais, nós constatamos isso. Você é fumaça, você é neblina, você é neve, some, névoa. Meu querido, não é errado sonhar.
Não é errado fazer empreendimentos. Não é errado pensar no futuro, nas conjecturas e nas projeções. O problema é quando isso se torna fantasia, com arrogantes pretensões, cujo centro é você mesmo, e com uma confiança exacerbada em si mesmo, na sua capacidade, no seu potencial, no eu consigo, eu sou bom, eu sou o cara. Agora, o mais grave ainda é quando Deus não participa dos seus empreendimentos. Para que você quer isso? Para que você quer ganhar isso? Para que você quer construir isso? Onde é que eu estou nesse projeto? É o que Tiago está advertindo os irmãos da igreja. Para que você quer ficar rico? Para que você quer ter essa fazenda? Para que você quer expandir os seus negócios? Para que você quer essa formação especial? Meu amigo, o Senhor não é contra o empreendedorismo, o crescimento, o desenvolvimento profissional e a prosperidade de qualquer pessoa. Ele é contra as arrogantes pretensões, as fantasias fora da realidade. O Senhor é contra a autossuficiência, o eu posso. Você tem que entender: sem mim nada podeis fazer. Vamos dizer? Sem mim nada podeis fazer. O Senhor é contra quem não reconhece a sua fragilidade e vulnerabilidade, o autossuficiente. O Senhor é contra quem faz qualquer projeto sem incluir ele na pauta. Deus me faz lembrar neste momento, quando eu vim para Dourados, eu vim com uma proposta. Não vim para expandir minha carreira bancária. Eu vim porque eu queria continuar meu seminário. Deus estava sempre nesse projeto. Eu já tratei alguns casais, e é curioso, eu tive 2 exemplos bem recentes. Um é bem antigo. O casal falou assim: pastor, nós estamos indo para o Nordeste. Só veio comunicar no gabinete pastoral: nós estamos indo para o Nordeste. Eu cansei dessa vida aqui. Muito trabalho, muita importunação, e a gente quer uma vida diferente. Eu quero ficar na praia, mesmo que eu venda picolé na praia, mas eu quero ser feliz. Veio, comunicou. Eu não tinha mais como contra-argumentar e avaliar por que vocês vão para lá, quais são os seus objetivos, o que é que vocês querem. Só comunicou. Não deu 3 meses, esse casal arrebentou financeiramente, vi tudo que era fuga, arrebentou o casamento. Cada um foi para o canto, voltaram sem nada, cada um para um canto, reconstruindo nova vida. Onde é que Deus estava nesse processo? Recentemente atendi um casal e tinha umas projeções de mudança. Eu falei: tá, ok, vamos ouvir. E conversei com eles e dei umas direções. Onde é que Deus está aqui? Tem que ter paz no coração, tem que ter ponderação racional, tem que ter porta aberta. E passaram-se alguns dias, eles vieram conversar: pastor, nós pensamos, analisamos, não é de Deus a gente ir agora para aquele lugar. Eu falei: amém. Deus tem que participar em todas as suas decisões. Onde é que Deus está? Por isso que ele diz: em vez disso, de vou fazer, vou acontecer, em vez disso, se o Senhor quiser, repita comigo: se o Senhor quiser, se o Senhor deixar, se o Senhor permitir, eu não só vou viver, mas eu vou fazer, vou realizar isto ou aquilo. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro ou 50 centímetros no curso da sua vida? E última advertência: cuidado com a sua autossuficiência. Você que jactais, os vós que jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Gloriar-se, esta é a ideia de jactar. Seja consta em razão. Gabar-se significa uma ostentação excessiva, uma arrogância ou vanglória, comportamento de alguém que se exibe e se gaba de forma exagerada, buscando atenção e reconhecimento. E Provérbios já declarara um conselho contra a jactância: que um outro te louve e não a tua própria boca. Cuidado, você que se acha o melhor. Tiago alerta sobre a soberba, o ato de presumir que o sucesso e o futuro estão no meu controle, e não está. Eu fiz uma frase aqui, essa foi minha autoria, diz assim: prefiro viver uma vida simples, com dificuldades e privações, mas na presença do Senhor,
do que uma vida bem-sucedida, próspera e projetada na sociedade, contudo fria e distante de Deus e do seu povo. Eu percebo hoje muitas pessoas, e essa é uma marca da nossa modernidade, gente no autodesenvolvimento que querem e entra por alguns caminhos e estão prosperando sim. Mas novamente, onde é que Deus está nesse processo? Daqui um dia a corda é puxada. E não só compromete a sua vida humana, mas perde a eternidade. Por isso que Jesus diz: ajuntem para você tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Então tem gente que quer ter nome, ter seguidores, ser influencer, destacar no meio profissional. Onde é que Deus está nisso? E aí as escolhas erradas vêm. E esse comportamento, diz o texto, é maligno. Investe em si mesmo e não no reino. Focam no presente século, no que é efêmero e passageiro, e não naquilo que é eterno. Ajuntam tesouros na terra, onde tudo se consome, e não nos céus, onde a traça e ferrugem não se corroem. Tiago foi fera. Falou: fé? Que fé é essa? Que não sabe nem quem são seus inimigos. Fé? Que fé é essa que vive falando mal e julgando as pessoas? Fé? Que fé é essa que vive batendo no peito, dizendo eu posso, eu consigo, e Deus não está nem no projeto? Que fé é essa? Essa é a pergunta de Tiago. E os alertas dele é: cuidado com a natureza pecaminosa que você tem. A carne, ela tem seduzido você. Ela tem sido vitoriosa porque você não se alimenta com a palavra e com o Espírito. Cuidado com o mundo. Está ali você e o mundo flertando dia a dia. Você nem sabe discernir, isso aqui é de Deus, é do mundo, você está misturado já. Calma lá. A inimizade, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Eu tenho que servir ao Deus vivo e verdadeiro, e as coisas do mundo não me atraem. Eu já tenho um hábito que foi, acho que, incutido pelo meu pai. Nós não comemorávamos aniversário em casa. Nós nunca fizemos nem Natal nem nada, a gente não fazia isso. Talvez o meu pai, pela vida simples que ele teve, incutiu isso. Mas eu sou muito precavido com relação à festa. Raramente. Eu não gosto muito de participar de festas, celebrações, porque às vezes eu fico pensando: onde é que vai parar isso aqui? Como é que vai terminar essa festa? E mesmo celebrações que eu faço, aniversário, casamento, eu faço a parte pastoral. E se o mundo entrar lá dentro, eu não estou nele. Você que fique com o extravasamento da carne com o mundo, azar seu. Eu não quero. Mas é triste ver isso. Cuidado com a carne, cuidado com o mundo e cuidado com o diabo. Está vivo e ativo e andando ao derredor para procurar alguém para tragar. Cuidado com as falas que você profere com relação às pessoas. Cuidado com relação aos julgamentos. Cuidado com as elucubrações suas, com a autossuficiência. Eu faço e eu aconteço. Nós vamos ficar em pé. Há uma canção que fala: preciso de ti. Preciso do teu amor. Ah, Senhor, eu preciso de ti. Sem ti não posso viver nem um só instante. Eu consigo viver. Eu estava pensando numa outra canção também que dizia assim: quem já pisou no santo lugar, no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Se você está vivendo de bem com o mundo, cuidado. Você está flertando. Eu não me sinto bem nas coisas deste mundo. Tem ambientes que meu espírito não bate com aquele ambiente. Eu não vou ficar. Espírito Santo, revela isso à tua igreja. Que o Espírito Santo possa ter clarificado o seu coração em tantas áreas que foram ministradas aqui. E se na semana que vem você chegar aqui, domingo, se chegar aqui, que pode ser que daqui a semana Deus nos chame, mas se chegar aqui, o que é que mudou isso na minha vida? Como é que eu estou com relação a esses inimigos? Como é que eu estou com relação às falas e julgamentos? E como é que eu estou com as minhas elucubrações? Vamos declarar essa canção. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Ouça a oração da tua igreja, Senhor. Preciso de ti.
Afligi-vos, humilhai-vos, chorai. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Senhor, é a nossa oração. Para alguns verdadeira aqui neste lugar, para outras distante ainda. Mas para esses que estão aflitos, lamentando a si mesmos, reconhecendo a vulnerabilidade. E quantas vezes temos chateado o seu coração? Peço perdão, Pai. Peço perdão pela minha vida. Pai, que a gente seja mais cuidadoso com relação aos lugares onde estamos. Peço que o Senhor nos ajude a ser sensíveis à voz do Teu Espírito, e que aqueles lugares que não Te agradam sejam sinalizados no nosso coração, as pessoas sejam perturbadas. Aqui eu não posso ficar. Que o Teu povo seja vigilante com relação a esses inimigos que estão aí à porta, a carne, o mundo, o diabo. E muitas vezes nós estamos dizendo: entra, nos livra. Nós possamos estar fortalecidos no nosso espírito. Se a gente se achegar ao Senhor, Tua palavra diz que o Senhor vai se achegar a nós. Cumpra isso, que seja um momento de lamentar, de afligir, de chorar, de se humilhar e de nos revestir de toda a armadura do Senhor. É a minha oração sincera para a minha vida e para a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar.